Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como estudar, baseado numa parte de um livro do autor Leandro Carnal. O livro dele é O Coração das Coisas, o qual eu vou abordar aqui. Esse livro ele traz vários capítulos com assuntos diferentes, porém um desses capítulos me chamou bastante atenção sobre esse quesito de como estudar. E o que eu achei mais interessante foi que, em poucas palavras, bem resumido, ele trouxe vários pontos importantes que a gente não lê pesquisando e analisando vários estudantes e a sua rotina por aí. Então, por isso que eu quis abordar esse assunto aqui no vídeo, para estar falando um pouquinho então do que ele trata nesse capítulo. É um livro muito interessante que aborda vários assuntos, então eu também recomendo você ler. Vou deixar o nome e o autor aqui certinho na descrição e o link caso você queira adquirir. Bom, primeiro ele começa esse capítulo falando sobre adaptar a sua realidade. Então é uma coisa que eu sempre falo também para as pessoas que me pedem dicas ou me perguntam como eu estudo. Então toda dica, toda pessoa que você se inspirar para você estudar, você tem que sempre pegar aquilo que vai de acordo com a sua realidade, né, com o que você está vivendo, porque nem tudo que funciona para o outro vai funcionar igualmente para você. Então pegue apenas o que faz sentido para você para aplicar na sua realidade. Então ele começa falando sobre isso. Depois ele vai falar sobre regularidade, que é a questão de ter uma rotina, ter horários fixos para estudar, não esperar pela vontade de estudar ou a motivação. Então essa questão da rotina é muito importante, porque você não vai estar esperando, quando der eu estudo, ou quando eu tiver um tempo eu estudo. Você pode marcar, por exemplo, todo dia 6 horas da tarde, que é quando eu chego do trabalho, por exemplo, eu vou estudar que seja pelo menos meia hora. Você ter aquela rotina de todo dia chegar e às 6 horas estudar que seja meia hora já vai ajudar o seu cérebro, né, a acostumar com esse tempo de estudo e você poder aumentar aos poucos. Outra questão muito importante que ele abordou foi o foco, que é o maior inimigo em questão do foco hoje em dia é o smartphone. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Deixar longe de você enquanto estuda, na questão do smartphone. Eu até já postei um vídeo aqui falando sobre a questão das redes sociais, e as redes sociais estão inseridas dentro dessa questão do smartphone. Então, quando você for tirar o seu tempo para estudar, tentar tirar todas as distrações possíveis que tiver ao seu redor. Tente procurar um lugar que você esteja sozinho, que seja mais tranquilo, que você não está escutando muito barulho, que você não tenha uma televisão ligada, que você não tenha alguém conversando com você e que principalmente você não tenha um smartphone, um celular apitando o tempo inteiro notificações. Porque nós somos movidos a estímulos. Então, se alguma coisa, no caso o celular, toca ou tem alguma notificação, você vai ficar curioso para ir lá olhar e já vai desviar a sua atenção. Então, foco nos seus estudos. Naquele momento que você vai estudar, coloque o telefone silencioso, desligue o telefone, evite todo tipo de distração possível. Porque, por exemplo, meia hora de estudo focado é muito melhor do que se você ficar uma hora enrolando e não ter um estudo decente, vamos dizer assim. Outro ponto importante, fugir de quem te desestimula. A questão da atitude e da decisão de começar a estudar, que seja que objetivo que você tenha, se é uma faculdade, para você ter uma formação e trabalhar em certa área depois, ou um concurso, enfim. É muito difícil a escolha de você ter que você vai estudar. São poucas pessoas que decidem realmente estudar para chegar em algum lugar ou para alcançar o objetivo. Então vão ter várias pessoas que vão te desestimular, vai falar que você está perdendo sua vida, que você está perdendo vários eventos importantes, está perdendo o seu tempo e não está aproveitando a sua vida. Então tente se afastar ou pelo menos não ouvir as pessoas que vão te desestimular. Outro tópico, concentração é treino, comece aos poucos. Aqui entra a questão do tempo de estudo. Se você está começando a estudar agora, não tente já começar estudando 4 horas por dia, 5 horas por dia, 2 horas por dia que seja. Tente ir aplicando aos poucos. Então, por exemplo, se para você é muito difícil passar muito tempo estudando, então comece que seja com 15 minutos. Eu vou ler 15 minutos de uma disciplina hoje. 15 minutos eu vou fazer tantos exercícios, ou quantos exercícios eu consegui, quantas questões eu consegui.
Passou uma semana assim, vai aumentando, meia hora, 45 minutos, uma hora, de acordo com o tempo que você tem disponível. Então você vai treinando você mesmo a conseguir passar aquele determinado tempo estudando. Próximo tópico, metas reais, escritas e visíveis. Então você tem que estipular um tempo que seja real, que seja possível você alcançar e não algo exorbitante que você não vai conseguir e ainda vai ficar frustrado. E se você põe uma meta, coloque isso em um lugar visível. Você pode anotar em um post-it, estudar 30 minutos por dia e deixar, por exemplo, na sua área de trabalho, no local que você estuda ou como plano de fundo do seu celular. Então deixe sempre as suas metas visíveis e estipule metas que sejam reais, que sejam possíveis de ser cumpridas. Faça pausas e não ignore o seu cansaço. Então também não é você se obrigar o tempo inteiro a estudar ou todo o tempo de folga que você tem a estudar. Tente encontrar o equilíbrio, porque também é importante você descansar. Seu cérebro precisa de um descanso, precisa de pausas para funcionar de forma correta e conseguir absorver o conhecimento que você está aprendendo. Sobre estudar, é melhor fazer à mão. Proporciona melhor retenção e compreensão. Isso eu sempre percebi, isso pelo menos para mim, com as tecnologias hoje em dia, tablets, formatos, né, digital para você estar escrevendo, mas a retenção que você tem, a compreensão, a atenção que você tem no momento que você está escrevendo, né, manualmente, é muito melhor para você estar fixando o conteúdo. Uma coisa que eu sempre percebi isso em mim, mas eu nunca tinha visto em nenhum lugar que ele disse foi que alguns estudos apontam que usar lápis ainda é melhor do que usar caneta. No livro ele ainda fala que isso pode ser um pouco exagero, mas depende de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu me sinto muito mais confortável escrever a lápis, né, a lapiseira, porque como eu sou muito perfeccionista, quando eu escrevo a lápis, eu tenho a questão da borracha para apagar se eu errar. Então eu me sinto muito mais confortável e livre de escrever aquilo que realmente está na minha cabeça sem me preocupar se eu estou errado ou não. E quando eu vou escrever a caneta, por mais que tenha hoje em dia, né, corretivos, etc., outras formas de você estar corrigindo, não fica tão visivelmente certinho, né, como se fosse a lápis. A lápis, se você errar, você pode apagar totalmente e reescrever. A caneta não, então vai ficar aquele sinal de erro. Então, pelo menos eu, pessoalmente, concordo com esse estudo que ele diz que pode ser um exagero ou que pode ser verdade, de que escrever a lápis é muito mais eficiente na questão de estudar escrevendo do que caneta. Eu acho por esse ponto que você tem mais liberdade de escrever aquilo que você realmente está pensando, não te limita, você pode fazer do jeito que você quiser, que caso não fique do jeito que você queira, tenha a borracha para apagar. Próximo tópico. Reveja muitas vezes o que você escreveu. Além de rever o que você escreveu, aqui entra também a questão da revisão. Não é né, o mais correto, o mais efetivo você só estudar e não revisar aquilo que você está estudando. Então, estipule alguma forma de revisão para você estar revisando sempre que você estuda. Por exemplo, você pode colocar aquele método de revisão que é 24 horas, 7 dias, 15 dias, um mês. Você pode estar fazendo revisões semanais. Toda semana você revisa o que você estudou, depois todo mês você revisa o que você estudou no mês e assim por diante. Então, tem alguns métodos de revisões que você pode estar adotando para o seu estudo. Outra coisa, depois de alcançar as metas diárias e semanais, relaxe, equilíbrio é fundamental. Aqui também entra aquilo que eu já citei aqui sobre a questão de ter o descanso. Então, estipule aquela meta que você vai ter por dia e por semana. Se a sua meta é 1 hora por dia, finalizou, vai fazer algumas outras atividades que te dá prazer e que você queira fazer para você descansar, que seja assistir um filme, que seja ler alguma coisa ou que seja descansar mesmo. Então, é importante você ter as metas por isso, porque você cumprindo as suas metas, quando elas são reais, é possível você estudar, cumprir as metas e depois ainda ter o seu tempo de descanso, que é primordial, a questão do equilíbrio. Depois, o seu eu do futuro agradecerá o seu esforço do passado. Acredite no esforço e nunca desista, que já é mais para essa questão da gente pensar que às vezes a gente está perdendo tempo estudando, em vez de estar comparecendo a todos os eventos, compromissos com amigos, etc. Então, hoje pode estar difícil para a gente estudar e pode estar muito longe a questão do objetivo que a gente quer alcançar, mas isso
são pequenas atitudes que vão somando para chegar no resultado final. Então você tem que dar um passo de cada vez, sem pensar muito no seu objetivo, tendo ele como foco, mas não visando só aquele objetivo final, entendeu? Você tem que estudar e ir absorvendo e aprendendo com toda a experiência que você tem até chegar no seu objetivo final. E quando você chega lá, com certeza você vai ver que vai valer a pena todo o seu esforço que você teve e tudo que você viveu e sofreu para chegar até lá. Essa questão de estudar depende de pessoa para pessoa. Tem gente que, agora falando eu, né, não o que o autor disse, essa questão de estudar para algumas pessoas é muito sofrido, algumas pessoas já gostam, mas para quem não tem nenhum hábito, não tem nenhuma sequência, né, uma rotina de estudos, com o tempo vai tornando natural. Hoje em dia, eu, por exemplo, o dia que eu não estudo, eu acho que está faltando alguma coisa, eu não sei ficar sem estudar nada, sem ler alguma coisa. Então, acaba se tornando um hábito na sua vida, principalmente para algumas carreiras, né, algumas áreas, que o estudo vai ser uma coisa realmente para toda a vida. Então, eu quis trazer essas ideias, esses pontos que o autor abordou no livro dele, né, no capítulo específico, Como Estudar, porque eu achei muito interessante, bem resumido, mas muito objetivo e prático tudo que ele abordou. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão para mim estar trazendo em próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!